era quando que os alemães começaram a avançar em cima da Rússia, não? E entraram lá, então foi a primeira devastação. Depois foram os russos, depois os alemães outra vez. E nos tiraram de casa. Naquela época eu tinha 1 ano e meio, portanto eu sou nascida de 38. Eu vou dar um rápido resumo, depois eu volto. Então, passamos 4 anos dentro de campos. Não era campo com arame farpado. Os alemães nos guiaram, nos levaram pelo campo aberto, como que era muita neve, muito frio, 40, 50 abaixo de zero. Nós estávamos com roupa do corpo, quando entrávamos no carro, saímos com a roupa do corpo só. E minha mãe me contou que ela conseguiu dentro de uma fronha colocar uma muda para mim ou outra para nos levar e alguma comida para mim. Começamos a andar, não tinha onde, atravessamos o rio Dniester, que divide a Bessarabia da Ucrânia. Vocês podem ver depois lá, professores vão mostrar para vocês, Transnistria, do outro lado do Dniester. E começaram a matar, simplesmente matar. A razão, porque éramos judeus. Então a família inteira do meu pai foi morta desse jeito. Uma noite eles tiraram um grupo de 30, 40, tiraram daquele campo e levaram longe. Eles tinham que cavar sozinhos uma bala, colocaram eles em pé e começaram a tirar. Meu pai tinha presença de espírito, ele se jogou uma fração de segundos antes em cima dos cadáveres. Acabaram de matar toda aquela fileira, ele saiu de baixo e voltou para o campo, o acampamento lá. E aí ele falou para minha mãe que ele não aguenta mais, porque ele já tinha perdido as 2 irmãs, já tinha perdido a família inteira, ele não aguentava mais ver morte e assassinato. Então ele falou, olha, eu vou pegar essa menina, eu tinha 14 anos, eu vou entregá-la para a primeira pessoa que eu vou encontrar, um camponês que eu vou entregá-la. E aí o irmão da minha mãe, que tinha 10 anos a mais do que eu, 12 anos, pegou um pedaço de pano que ele achou lá e me amarrou nas costas dele e falou, não, eu vou salvá-la. Quando eu cair, ela vai cair junto comigo. Quando você viu, esse foi meu segundo pai. E o que ele encontrava, primeiro era dar para mim. A última coisa que minha mãe conseguiu tirar do lixo foi um pedaço de polenta que já estava até cheirando mal, que estava forte, para dar para mim de comer. E aí saiu aquele camponês e falou, não, de graça você não vai pegar. Eu falei, mas eu não tenho mais nada, então você vai procurar alguma coisa que você vai dar. E aí ela tinha uma coisa que ela quis guardar, e ela passou uma cirurgia na garganta, nas cordas vocais, por um dos grandes cirurgiões da Europa, que era o professor Neumann. Por que eu estou falando que eu me lembro? E depois aqui no Brasil, eu fui com minha mãe num otorrino, e quando ele soube por que ela foi operada, ele falou, não, isso aqui eu estudo, porque outro não existe. Ele era para operar o Hitler, que ele tinha mesmos calos, pólipos cancerosos das cordas vocais, e ele falou assim, eu vou operar Hitler, ele vai perder a voz, eu vou ser morto, eu prefiro fazer experiência em cima de você. E a mamãe ficou lá. E nisso aqui, o cunhado da minha mãe, que estava muito querida naquela época, ele comprou para minha mãe um broche, alguma coisa, um colar para colocar. E era isso aqui, uma coisa que ela tinha de lembrança. Ela tirou e deu para ele, pelaquela polenta podre, para dar para mim comer. Lembranças minhas daquela época, na verdade, muito poucas, que eu era muito criança. Me lembro só que nós estávamos num quarto muito pequeno, e eu tinha tifos, tuberculose, todas as doenças que podiam matar passaram em cima de mim. E tinha um médico lá e ele falou assim para minha mãe, olha, remédio não tenho nada que dar para ela. Se você quer salvá-la, a única coisa é dar da própria urina dela. Junta a urina dela durante o dia e dá para ela de noite para tomar. Desculpe, gente, estou chocando vocês. E eu sei que a mamãe me dava de noite, e dessa maneira que eu sarei. Deus queria que eu ficasse aqui contar a história.
E outra lembrança que eu tenho de outra pessoa que estava lá em cima de mim e estava apodrecendo. Então, são coisas horríveis. Outra coisa também que eu me lembro era do estábulo que nós estávamos e a mamãe me escondeu embaixo do feno, porque nisso aqui entraram os alemães com aqueles cachorros, os Doberman, e eles estrelhaçaram. E a mamãe me escondeu bem, me lembro isso aqui. Bem, acontece que passaram-se anos, eu tenho os livros sobre o Holocausto, sobre a nossa cidade, saímos de lá, conseguimos sair de lá, fugir de lá, e chegamos na Romênia. Da Romênia chegamos, era o comunismo. Então, de novo, nós fugimos de lá, para judeus. Uma história longa. Conseguimos fugir de lá, de uma cidade para outra, embaixo, outra vez, uma carroça com feno, eu embaixo desse feno, para não abrir a boca, para não falar. E de lá cheguei para Israel. Chegando em Israel, estou fazendo uma longa história muito curta, porque senão vou me estender muito. Chegamos a Israel, na época dos ingleses, mandato britânico, não se deixava entrar judeus em Israel e não tinha comida. Não tinha comida. Nós estávamos na casa da irmã do meu pai, a única sobrevivente. E por que ela sobreviveu? Porque ela fugiu de casa, daquela aldeia pequena de Yedenitz, que é na Bessarábia, e os pais achavam que ela tinha morrido. Foi a única sobrevivente, meu pai com uma família inteira. E aí não tinha comida, não tinha o que comer, o que meu pai tentava achar trabalho, não tinha o que comer. E aí um dia ele passando em Tel Aviv, ele encontrou numa porta uma organização que era a Vitzo. Essa Vitzo de hoje, olha aqui, a Vitzo, Organização Sionista Mundial de Mulheres. E lá recebemos as primeiras refeições. A minha tia também não. A gente comia pão com banana e com laranja. Eu, como criança, achava maravilhoso. Eu dormia embaixo da mesa na casa dela, tem um quarto só. Isso aqui eu achava a minha fala. Mas meus pais passavam muito a perto. E na Vitzo que eu recebi as primeiras refeições. Comecei a trabalhar aqui em São Paulo e quando me aposentei, falei, bem, agora eu tenho uma dívida com a Vitzo. Vou voltar a trabalhar como voluntário. Então, é uma organização que ela abrange o mundo todo, o central nosso é Israel, e a gente procura fazer o bem. É uma organização sionista, fazer o bem aqui, fazer lá, aonde a gente precisa, nós estamos de mão estendida. E achamos que é a obrigação nossa, a parte educacional, que a gente se ocupa também com a parte educacional, e trazer aqui essa amostra para mostrar para todo mundo, para que não se repita mais. Que Deus fez um mundo maravilhoso, mas as pessoas que estragam. Então nós somos parceiros de Deus para melhorar esse mundo e tentar fazer o bem e não achar ruim ou matar ou prejudicar quem é diferente da gente. Todo mundo é um ser humano. Nós estamos aqui com a presidente da Vitzo São Paulo, Isa, quer dar uma palavrinha, quer falar alguma coisa a mais, completar? Eu acho que você já falou o principal. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui de vocês, em algum momento da vida, se sentiu discriminado ou prejudicado por qualquer razão? Por ser gordo, por ser baixo, por ser alto, por ser magro, usar óculos, por ser negro, por ser branco? Pois é. Acho que em algum momento da vida, todos nós nos encaixamos no perfil minoria. Ou por ser mulher, ou por ser homem, ou por ser o irmão mais novo que os mais velhos pegam no pé, o primo, o vizinho caçula. E em alguns outros momentos, nós também pegamos no pé de quem está do lado. Às vezes aquele bullying que começa com uma simples brincadeira na escola, ou na família, ou naquele grupo que a gente convive de amigos. Então, assim, guardadas as devidas proporções, essa história que aconteceu não há muitos anos atrás na Europa, ela começou também por causa da discriminação, porque alguém resolveu que era melhor que os outros, alguém achou que podia olhar os outros de cima para baixo. Essa semana eu estava lendo, Iona, um
trecho muito interessante. Eu recebi um texto e está escrito assim: nós só temos o direito de olhar para alguém de cima para baixo quando a gente está estendendo a mão para levantar o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém deve se sentir diminuído ou inferior a ninguém. Uma outra escola teve aqui mais cedo e um rapaz estava perguntando para mim se o judeu era uma raça. Eu falei, não, a raça é a raça humana. Somos todos humanos. Os cães são divididos em raças e eles se respeitam. Eles não discriminam uma raça ou outra. Eles se respeitam. Nós que somos humanos, nem sempre, infelizmente, nos respeitamos. E vocês são jovens, vocês estão tendo a oportunidade de estudar. Vocês agora, eu não sei a idade média de vocês, quanto é? 15, 16, 14? Gente, daqui a pouco, título de eleitor na mão. Hitler foi eleito democraticamente. As democracias não são perfeitas. Os políticos, a gente teve uma sobrevivente do Holocausto que veio conversar com a gente, a dona Lanete sempre repete isso. Não adianta a gente dizer que não gosta de política, porque os políticos gostam da gente. Nós temos a obrigação de nos informar, nós temos a obrigação de ler jornal, de pesquisar. A gente não pode ser manipulado. O povo alemão era o povo mais culto da Europa e foi manipulado. É um povo extremamente preparado, frequentava escolas, tinha um alto nível intelectual e foram manipulados. Então, quando a gente vê isso no dia a dia, alguém do nosso lado sendo discriminado, sofrendo alguma injustiça, a gente tem que estender a mão e defender. A gente não tem o direito de discriminar, de diminuir ninguém. A gente tem que começar com o nosso universo, com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa escola. E, por favor, se informem. A escola, ela é um meio, ela não é o final. Os professores estão oferecendo ferramentas, mas vocês têm que ir atrás. Vocês têm que construir o futuro de vocês. E somos nós que estamos aqui hoje, que somos responsáveis pela nossa comunidade, pela comunidade que a gente vai ter daqui a algum tempo. Então, a gente traz essa exposição com o objetivo de compartilhar um pouco dessa história que é muito triste, mas não só para contar um trecho da história, para cada um trazer para dentro da própria vida o que pode aprender com isso e o que cada um de nós pode melhorar em nós mesmos. E eu queria lembrar para vocês, essa exposição ela vai estar aqui até o dia 10 de abril. Está aberta diariamente, inclusive sábados, domingos, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Se vocês quiserem voltar, se vocês puderem, nós temos os folhetos, divulgar para os familiares, para amigos de escola, vizinhos. A gente acredita que essa história, ela não pode ficar guardada. Por isso que pessoas como a Iona, que sofreram tanto, elas estão abrindo a caixinha da vida delas, com toda a dificuldade que ela tem de lidar com essa situação, e voltar e compartilhar com vocês. A gente tem que aprender através do erro dos outros para não repetir e para fazer um mundo melhor. Eu acredito que é o que todos nós queremos, né? Então, por favor, divulguem também a exposição, vão ser muito bem-vindos. A exposição é gratuita até o dia 10 de abril. Queria agradecer muito também às professoras. Não sei se alguém quer fazer algum comentário antes. Quer fazer um comentário, alguma pergunta para a Iona? Salvaram todos. E aí a minha mãe queria vir ao Brasil. Foi uma escolha que ela queria. Porque meu pai, na verdade, não quis mais sair. Ele, depois que passou a guerra e a Romênia tinha um antissemitismo muito grande, mesmo sendo logo em seguida do Holocausto, eles não aprenderam. Porque eram chamados de judeus. Eu apanhei muito, chegava em casa chorando. Apanhei na escola, era castigada
Elas te castigavam só porque você era judia? Porque eu era judia. Me chamava de gitano. Aquilo lá me... E olha, eu vou falar uma coisa que aconteceu, acho que eu comentei com vocês. Uma pessoa que a gente gosta muito dele, e ele é ucraniano. Ele recebeu, um dia nos convidou para jantar, e ele recebeu uma sobrinha dele, ucraniana, médica. Ela falava inglês, deu para se comunicar. Aí, numa certa hora, escuto ele falando em ucraniano. Eu não entendo ucraniano. Falava quando era pequena russo, mas depois não. Então ele falou para ela alguma coisa e falou gitano. Então entendi que ele chamou a atenção dela. Cuidado que você vai falar com ela, que ela é judia. Aí falei, eu sei onde eu estou. Agora. O antissemitismo, o preconceito, ele vive ainda, infelizmente, e é muito forte. Quando a gente fala do antissemitismo, não é só o antissemitismo, é o preconceito contra negros, contra homossexuais, contra ciganos. No Holocausto, muitos ciganos, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiências físicas foram exterminadas porque não se enquadravam no padrão da raça, inclusive alemães, porque não se enquadravam no padrão de perfeição dos dirigentes nazistas. Então, gente, o que é perfeição? Né? Não existe perfeição. Perfeito, cada um de nós é perfeito nas dimensões que nós acreditamos no Deus único, mas nas dimensões em que nós somos criados. Não existe perfeição humana, existe a interação e o fato de que cada um de nós tem um dom único de complementar aquele com quem a gente convive diariamente. Então, vamos ficar atentos, acho que essa é a principal mensagem. Vamos começar essa mudança por nós mesmos. Você teve alguma coisa? Fala, Aí você viu o cabelo independente. Seu pai meu pai faleceu aqui. Porque eu entendi também. Você ficou com seus pais até vir pra cá. Meu pai faleceu há 30 anos atrás, a minha mãe faleceu agora há 10 anos atrás, mas a família toda da minha mãe estava aqui no Brasil. E meu pai. Aquele seu primo de 11 ou era 12 anos que a senhora falou? Tio. Da minha mãe também chegou aqui e faleceu há pouco tempo atrás. Esse é o meu segundo pai. E a senhora tinha amigos que sobreviveram também? Não, lá não tinha. Eu tinha, a primeira amiga minha foi em Israel. Eu a conheci na escola, quando eu empecei na escola, que hoje em dia é um centro cultural maravilhoso, Suzanne Dalal, lá que eu estudei. E eu a conheci e foi uma simpatia mútua entre nós duas. A gente nem conseguia falar, ela falava russo, eu falava nem sei mais que línguas que eu falava. E a gente se deu a mão e assim a gente estudou até o final estudamos. E tem mais alguma coisa. Meus filhos são amicíssimos dos filhos dela. Os netos são amigos entre eles. Quer dizer, é uma amizade de terceira, quarta geração. Foi a primeira amiga da minha vida. Você tinha quantos anos, Joana? Eu cheguei em Israel, eu tinha 7 anos. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria só chamar a atenção para vocês. Aquele menino que está lá, que é uma foto muito, muito simbólica e é muito conhecida, do menino levantando as duas mãos, esse menino acabou vindo para Israel e estava vivo até poucos anos atrás, ele estava vivo em Israel. Senhora Joana, em nome da Escola Caminho Cubal, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade. Como dizer sempre para os alunos, que conhecimento é uma riqueza que a gente nunca perde. É a única É coisa que a gente armazenada, a gente aprende com as histórias das pessoas. Essa semana nós tiveram várias oportunidades. Eu nasci aqui como única. Pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de sentar e ouvir uma história do sobrevivente desse período da história, que é um período horrível, mas ainda assim é importante lembrar para que não se repita. Com certeza eles voltaram hoje para a escola e para casa com uma experiência fantástica, com um aprendizado maior. E agradecemos
Nós agradecemos. oportunidade. Nós agradecemos a Inclusive, oportunidade de divulgar. Nessa unidade escolar, essa questão do preconceito é algo que tem que ser trabalhado constantemente. A maior parte da nossa clientela são estrangeiros, quer dizer, uma grande parte, não a maior parte. São bolivianos, chilenos ou descendentes. E os alunos precisam lidar com essas diferenças. É uma escola que possui uma heterogeneidade muito grande de culturas, de gêneros, de sexualidade. Se eles não aprenderem que lidar com essa diversidade é algo saudável, Isso enriquece o ser humano. A diversidade. Isso que enriquece o ser humano. E é por nossa coordenadora está aqui conosco hoje. ela está no impacto ainda. Tudo bem. Mas de qualquer forma, um agradecimento foi. Obrigada a vocês e vamos continuar em contato. Eu queria dizer, a VITSO é uma entidade de intercâmbio cultural entre o Brasil e Israel. Mas mais do que tudo, como ela falou, nós estamos em 50 países do mundo e nesses 50 países, para nós, é fundamental esse foco de integração com a comunidade. Então, você está falando de dificuldades que vocês talvez tenham de integração com alunos. Gostaria de colocar a VITSO à disposição, o que vocês quiserem de nós, o que precisarem, no que nós pudermos estar apoiando a escola. A gente acredita muito que a educação é o único caminho para a gente modificar de verdade esse mundo e construir uma comunidade mais justa. Eu tenho certeza que a Iona também se oferece. Eu ofereço a Iona, eu tenho a liberdade para oferecer aqui. Obrigado, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Vocês podem continuar olhando a exposição. E aí?